Estão curtindo em sintonia com esse centenário do Reiki? Vamos agora perguntar aqui para o Johnny. Johnny, quem é o nosso próximo convidado? Maravilha, Samuel. O nosso próximo convidado é uma pessoa também muito querida, é um cientista também, é o professor doutor Sérgio Véncio, ele é brasileiro, e o tema que será abordado por ele é a nobre missão de ensinar o Reiki gratuitamente em instituições filantrópicas, o que ele faz com muita maestria. Fiz aqui um resumo do currículo dele. Ele tem graduação em residência médica na Universidade Federal de Goiás. Ele tem mestrado em medicina e espiritualidade. Tem doutorado em diabetes pelo programa de pós-graduação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás. Tem pós-graduação em gestão em saúde pelo Instituto Albert Einstein. Ele é médico endocrinologista com fellowship na Vrije University, Amsterdã, na Holanda. E ele tem pós-graduação em acupuntura pela Associação Brasileira de Acupuntura. É fundador e ex-presidente da comunidade espírita Ramatiz, onde ele desenvolve trabalhos energéticos no Ramatiz, em Goiânia. E ele é autor de 5 livros, entre eles 2 são best-sellers, que é o livro Cuidadores da Alma e o livro Mensageiros da Esperança. E o que é muito bonito é que toda a renda desses 2 livros, dos 5 livros, ela é revertida ao lar de Frei Luís, no Rio de Janeiro. Em 8 anos de atividade como mestre de Reiki, o Dr. Sérgio iniciou mais de 2.000 novos reikianos. Esse é o nosso próximo palestrante. Vamos lá, compartilhando aquele contato marcante com o palestrante que vai se apresentar aqui no Centenário do Reiki. Vamos lá, Johnny, alguma história marcante com o Sérgio Véncio? Algumas, né? Algumas. O que me marcou foi no ano de 2014, que numa das 12 viagens que nos levaram ao Peru para vivências de xamanismo, inclusive o nosso professor de xamanismo também é mestre de Reiki, ele estará presente, estará falando amanhã, aqui, que é o Malco. Isso aconteceu no ano de 2014, e o Sérgio esteve presente na comitiva com a esposa dele, com a Adriana. E muito atencioso com todo o grupo, algumas pessoas passavam mal em função da altitude, ele como médico sempre contribuindo, mas eu me recordo que nessa viagem ele me comunicou que ele faria uso, no ensino filantrópico gratuito do Reiki dentro do Ramatiz, da nossa apostila oficial, que é o livro Reiki Apostilas Oficiais. E eu fiquei muito honrado e muito agradecido ao Dr. Sérgio pela escolha dele adotar o nosso livro. Isso aconteceu no ano de 2014, em Machu Picchu, no Peru. Muito bem, então vamos lá, vamos receber o Dr. Sérgio Véncio aqui no Centenário do Reiki. Maravilha, Sérgio, bem-vindo, a palavra é sua. Muito bem, mais uma partilha aqui no Centenário do Reiki. Agora vamos receber o Dr. Sérgio Véncio, que vai falar sobre a nobre missão de ensinar o Reiki gratuitamente em instituições filantrópicas. Seja super bem-vindo, Sérgio. Como é que você está nesse Centenário do Reiki? Olá, Samuel, muito obrigado pelo convite e muito feliz de estar aqui com todo mundo, podendo dividir a nossa experiência sobre esse assunto. Muito bem. E o Sérgio preparou uma apresentação, mas antes ainda eu gosto de fazer aquela pergunta de jornada, né? Aquela pergunta de quando que as pessoas começam a se interessar, ou chamado, né? Ou começam a se interessar, ou chamado a alguma prática, ou alguma técnica, e no caso aqui é Reiki. Então, quando foi e como foi seu primeiro contato, Sérgio, com o Reiki? Excelente pergunta.
eu venho de uma família espírita e trabalho num grupo que eu vou mostrar para todo mundo aqui, que começou dentro de um hospital espírita aqui em Goiânia. E o Reiki apareceu na minha vida. Cheguei a fazer 2 mestrados de Reiki por influência de amigos reikianos, mas somente quando eu estive com o Johnny em 2013, lá com o Johnny e com a Rita, foi que isso parece que realmente tocou meu coração e eu comecei a trabalhar com Reiki dentro dessa nossa proposta que eu quero apresentar com vocês aqui. E desde então isso tem sido uma presença constante na minha vida. Você tem formação em medicina, médico, né? Médico endocrinologista. Esse seu interesse na medicina veio antes ou depois do interesse em temas espiritualistas? Eu tenho uma influência muito grande do meu pai nesse assunto. Meu pai é médico também, foi durante 38 anos professor da Universidade Federal aqui em Goiás, Faculdade de Medicina, e ao mesmo tempo estudioso e palestrante espírita. Então, todos nós lá em casa crescemos dentro desse ambiente, né, de assuntos de medicina e espiritualidade. Desde 2005, eu coordeno um site, um blog chamado Medicina e Espiritualidade. Tem mais de 300 artigos aí de médicos do Brasil e de fora falando sobre esse tema. Então, hoje, sinceramente, eu já não consigo mais separar as duas coisas. Eu entendo isso como uma coisa só. Medicina e espiritualidade, para mim, caminham de mãos juntas aí. Vamos então agora aqui a apresentação que o Sérgio nos trouxe. Vamos lá colocar aqui na tela. Vocês vão ficar com a apresentação. Eu até vou sair da tela para ficar só o Sérgio e vocês. Vai ficar bonitinho aqui. E ele vai também controlar aqui os slides. Então vamos lá com a apresentação do Sérgio. Bom, muito obrigado então novamente. Meu nome é Sérgio Vêncio, eu sou médico endocrinologista em Goiânia. Sou pesquisador no Instituto de Ciências Farmacêuticas, fundador e ex-presidente da comunidade espírita Ramatiz em Goiânia. Eu queria falar um pouquinho para vocês aqui, né, sobre a nobre missão de ensinar o Reiki gratuitamente em instituições filantrópicas. Gostaria de agradecer imensamente ao meu mestre, Johnny De Carlo, e sua esposa Rita, que são pessoas maravilhosas que ocupam um lugar especial aí no coração da minha esposa e no meu. O nosso grupo espírita, ele iniciou em 1988 com a fundação do Hospital Espírita Eurípides Barçanufo, que aqui em Goiânia é conhecido como Casa de Eurípides. Hoje é uma instituição enorme que atende aí transtorno mental e drogadição. E na época foi fundado o primeiro grupo mediúnico do hospital para poder prestar essa assistência espiritual aos pacientes com transtorno mental que estavam internados na instituição. Esse grupo chamava Grupo Fraterno. Eu tive o prazer de me juntar a esse grupo em 1990 e desde então trabalho no grupo mediúnico, nesse grupo que depois veio a se transformar na comunidade espírita Ramatiz. No ano de 2002, minha esposa e eu nós tivemos o prazer de visitar a Mansão do Caminho e o excepcional trabalho do médium Divaldo Pereira Franco na favela Pau de Lima, em Salvador. E obviamente, com certeza influenciados, né, magnetizados por aquela energia de amor, ao voltarmos a Goiânia dentro do avião, eu tive o que a gente chama de desdobramento consciente. Que você acha que é sono, mas não é, você se vê fora do corpo. Foi muito interessante. Um jovem irmão do plano espiritual que me acompanha, chamado Marcos, me mostrou a nossa casa aqui em Goiânia, né, a comunidade Ramatiz, que iria ser fundada ainda, na época ela não existia, e foi passando como num filme a evolução dos trabalhos que aconteceriam no futuro. Ele estendeu uma faixa onde se lia Projeto Aldeia Esperança, me explicando que a comunidade deveria ser um local de acolhimento, uma aldeia, onde todos seriam respeitados e a esperança levada aos corações de todos. E detalhando, ele me disse que a nossa casa espírita aqui em Goiânia, a função dela era formar trabalhadores. Nós levamos isso muito a sério, né?
o contato frequente com esse irmão da espiritualidade está descrito nesse livro aqui, O Mensageiros da Esperança, que é um livro lançado em parceria e com venda revertida para o lar de Frei Luís, a famosa Cidade do Amor, localizada no Rio de Janeiro. E esse livro ele conta o nosso trabalho mediúnico em desdobramento consciente. A gente trabalha na Colônia Esperança, que é coordenada por Eurípides Barçanufo, ajudando crianças que se preparam para reencarnar, um trabalho maravilhoso. Quem quiser conhecer, na própria internet consegue comprar esse livro. Em 2004, o Sr. Milton de Souza, esse aí que eu estou mostrando, presidente da comunidade, ele nos apresentou, né, a gente já como comunidade espírita Ramatiz, já tínhamos saído da casa de Eurípides, um vídeo denominado Em Busca da Cura, mostrando a tarefa fantástica que é realizada no Núcleo Espírita Nosso Lar em Florianópolis. O núcleo criou um trabalho com várias técnicas energéticas e atende milhares de pessoas, além de possuir um trabalho especializado no tratamento do câncer, num hospital na ilha chamado CAPC. Quando nós assistimos o vídeo, percebemos que aquelas atividades tinham tudo a ver conosco. Ao longo do tempo, nós fomos nos preparando, estudando magnetismo, reiki, cromo, chakra, física quântica e muitas outras coisas. Em 2011, nós tivemos a oportunidade de visitar o Núcleo Espírita Nosso Lar. Esse é a sala de atendimento deles, olha que coisa fantástica. E aprendemos muito. O respeito com que as pessoas são tratadas ali é exemplar. A amorosidade, o silêncio, a seriedade são dignos de reconhecimento. Então, inspirados pela Mansão do Caminho e pelo trabalho do Núcleo Espírita Nosso Lar, nós montamos um grupo de estudo e organizamos a programação do curso que nós viríamos a chamar de Cuidadores da Alma, que esse estudo e a nossa prática originou esse livro, Cuidadores da Alma, também em parceria com Venda Revertida para o Lar de Frei Luís, e que serve de apostila para o curso que nós promovemos no Ramatiz em Goiânia e no Lar de Frei Luís no Rio de Janeiro. Esse é um grupo, essa foto aí é da semana passada, um grupo de trabalhadores em ação, utilizando as técnicas ensinadas no curso. Então, durante o curso nós vamos falar sobre acolhimento fraterno, sobre a amorosidade, sobre saber escutar, né, como Rubens Alves chamava de escutatória. Ensinamos a teoria e a prática do magnetismo, do reiki, iniciamos as pessoas no nível 1 de reiki, cromoterapia e chakra-terapia. Óbvio que um conhecimento bastante inicial. O cuidador ele preza pela simplicidade. É uma porta de entrada para novos trabalhadores e também um tratamento muito eficaz para quem nos procura em busca de uma harmonização energética. Em 2013 nós tivemos, minha esposa e eu, o prazer de fazer o mestrado de Reiki, lá no Instituto, com o nosso querido mestre Johnny Decay, no Rio de Janeiro, em Copacabana. E aqui foi... eu gostaria de fazer esse comentário novamente, a pergunta que já foi feita. Foi, na verdade, o meu terceiro mestrado, mas o único que tocou verdadeiramente meu coração. E desde então o Reiki tem sido um companheiro fiel na minha vida, né? Eu acredito que eu não estava amadurecido o suficiente nos 2 primeiros mestrados para entender a seriedade e o alcance que o Reiki pode ter na vida das pessoas. No nosso entendimento, os ensinamentos de Mikao Sui, eles constituem uma filosofia de vida e não somente uma forma de harmonização energética. Isso é muito importante porque muda completamente a forma como nós indicamos, orientamos as pessoas para receber o Reiki, seja o tratamento, seja a iniciação. Né? Antes de assistir o outro, que por só já é fantástico, o Reiki é uma ferramenta de crescimento espiritual, de desenvolvimento da nossa jornada. Então, esse é um aspecto que nós preservamos muito na nossa casa ao fazermos as iniciações, porque nós estamos passando para a pessoa o seguinte: você está recebendo uma ferramenta que pode mudar a sua vida, que pode te proteger energeticamente, que pode criar barreiras energéticas, que te curar doenças físicas, espirituais, emocionais.
E quem trabalha com reiki sabe que isso é comum na prática do reiki, né? Dessas terapias energéticas de uma forma geral, isso é uma coisa bastante comum. E o atender ao outro, o assistir o outro, levar essa harmonia para o outro, é uma consequência natural do trabalho. Mas, em primeiro lugar, receber o reiki para se tratar. Esse é o que a gente tenta sempre explicar para as pessoas que nos procuram. Porque os 5 princípios do reiki, vindos do imperador Meiji, né, de milhares e milhares de princípios que ele tinha, né, Mikao Usui escolheu esses 5 porque eles constituem por si só uma forma muito interessante da gente viver a nossa vida. Se todos os dias nós tirássemos da nossa mente a ilusão do passado, a ilusão do futuro, nos concentrássemos no só por hoje, nossa vida seria muito diferente. E se todos os dias, só por hoje, a gente tentasse abandonar a raiva, a preocupação, ser grato, realizar o trabalho honestamente, ser gentil, com certeza nós estaríamos num mundo muito melhor do que esse que nós vivemos. Nós dividimos então o nosso, dentro desse aspecto filosófico que nós entendemos, nós ensinamos o reiki na nossa comunidade praticamente em 2 níveis. Então, aqui nessa foto, né, minha mulher fazendo a iniciação, minha esposa e minha mãe, que também é mestre reiki, e aqui iniciando trabalhadores da casa. Então, nós ensinamos os trabalhadores e iniciamos até o nível 3 de reiki. Porque entendemos que as ferramentas oferecidas pelo reiki, elas trazem uma gama de solução profunda para os problemas do dia a dia. E deixa os trabalhadores voluntários do Ramatiz muito mais preparados para enfrentar palestra, passe, reiki, trabalhar com magnetismo, trabalhar com mediunidade. O reiki tem essa característica da universalidade. A proteção que ele traz, ele serve para mim independente do que eu estou fazendo. Mas nós não iniciamos no mestrado, porque nós entendemos que essa deve ser uma iniciativa individual, que cada um deve tomar, arcando com os custos. O mestrado já é um outro nível de aprendizado e de responsabilidade, porque a partir daquele momento você é capaz de iniciar outras pessoas. Então nós não ensinamos isso lá no Ramatiz gratuitamente, entendendo que é um outro passo que a pessoa deve tomar individualmente, procurando um mestre que ela confia, arcando com os custos disso, para ela, inclusive, valorizar mais o que ela está fazendo depois. Bom, dentro dessa proposta filosófica que o Reiki nos traz, né, dessa orientação mediúnica recebida para que nossa casa espírita fosse um centro formador de trabalhadores, nós sempre privilegiamos isso, abrindo espaço para o voluntariado, para que as pessoas pudessem reinventar a sua própria vida, né, em vários aspectos. Mesmo que seja individual, mesmo que sendo a própria pessoa o foco desse movimento de se tornar voluntário. Ela tem que se fazer essa pergunta: o que trabalhar como voluntário traz para mim? E como trabalhar com voluntário pode me ajudar? Mas também tem um outro aspecto, onde o outro é o foco. O que meu trabalho como voluntário traz para o outro? E como posso auxiliar o outro? Como é que eu posso me preparar para isso? Então, os cuidadores da alma podem ser olhados sobre essas duas perspectivas. A primeira, do ponto de vista dos estudantes, e que vão ser futuros trabalhadores, porque durante o curso há uma curva de aprendizado e amadurecimento. E a segunda, do ponto de vista dos assistidos, das pessoas que nos procuram, e que, na verdade, se constituem a grande fonte de trabalhadores no futuro. Após estarem harmonizados, eles procuram os cursos na nossa casa. Na perspectiva do assistido, vale a pena reforçar que os cuidadores ou qualquer outro tratamento energético ou espiritual nunca pode ser considerado uma terapia alternativa. Não existe terapia alternativa.
Ninguém deveria parar um tratamento médico de uma doença grave, como um câncer, por exemplo, e iniciar um tratamento energético. A isso nós denominamos de suicídio, não de tratamento alternativo. Os tratamentos energéticos, espirituais, astrais, terapias, elas são complemento. Eu continuo, deixo o médico, que estudou aí 10, 15, 20 anos para exercer aquela profissão, cuidar do corpo físico. Nós vamos cuidar do duplo etérico, do corpo astral, mental, das emoções, de vivências passadas, de coisas sistêmicas que envolvem a família e assim por diante. Um complementando o outro. Nós entendemos que o ato de voluntariar, ele é um aprendizado constante para as duas partes, né? Para quem ensina e para quem recebe. Então, uma forma mista de atuação, atividades que ao mesmo tempo me trazem prazer e que auxiliam outras pessoas. E é um privilégio a gente poder ter acesso a essas ferramentas como o Reiki e poder passar isso para frente, trazendo essa alegria de servir para as pessoas. É muito bom quando você, o Brasil é um país onde a maioria das pessoas são cristãs, independente da religião, mas nós somos educados para sermos pedintes. E é muito bom quando você passa para o outro lado do balcão e de pedinte você vira um trabalhador do Cristo, que passa a auxiliar as pessoas. André Luiz, pseudônimo do médico, autor do livro Nosso Lar, psicografado pelo grande Chico Xavier, né? Ele nos traz nos fala que a melhor forma de cuidar das nossas dores é aliviando as dores do outro. Então, algumas experiências negativas vivenciadas ao longo da vida, elas podem nos trazer a crença inverídica e real de que não existe em nós a capacidade de sermos tão bons a ponto de amar, de conseguir cuidar de um outro ser. Nada pode ser mais falso do que isso, né? Não por outro motivo, Jesus, o médico por excelência, ele foi buscar o simples para formar o seu apostolado. Ele não fez reencarnar os anjos perfeitos para que estivessem ao seu lado. Pegou pessoas comuns como nós. Não existe herói da fé na história judaico-cristã. Pessoas comuns que foram com firme propósito, melhorando e se tornando ferramentas de auxílio e de ensino para muita gente. Aparentemente, muita gente passa a vida, né, vazio de sentimento positivo, seja porque não recebeu na infância, seja porque não aceita isso. A gente não consegue se enxergar como alguém merecedor de coisas boas, isso é muito triste. Então a gente vai criando um círculo vicioso de buscar fora o que só existe dentro de nós. Então todas as religiões são unânimes em dizer que somos criados à semelhança de Deus. Fato erroneamente interpretado como forma física, que Deus tem a nossa forma física, isso é ilusão. Mas que tem que ser entendido como nós temos a essência divina em nós, o amor puro e cristalino. Então isso já existe, nós fomos criados assim. A centelha divina que deu origem à nossa criação espiritual é amor. Eu não preciso buscar isso fora, eu preciso desenvolver, preciso fazer crescer. Fazer com que esse meu relacionamento com o divino, com o espiritual, com o sagrado aumente. E uma das formas disso acontecer, então eu sempre gosto dessa figura aqui, né, que resume para a gente falando o seguinte: olha, um caminho é só um caminho, não existe certo e errado. Então escolher ser voluntário não pode ser um peso, não pode ser uma obrigação. Você tem que trabalhar, senão você vai para o inferno, senão você vai repetir sua reencarnação. Isso é uma bobagem. Tem gente que passa a vida inteira num centro espírita, trabalhando, e não consegue melhorar uma vírgula. Então a questão não é, novamente, o externo, é o interno. Como é que a gente está trabalhando os nossos sentimentos e as nossas emoções. Todo conhecimento é bom.
né, independentemente de onde venha. Falamos de conhecimento científico, político, religioso, enfim, nunca cansaremos de aprender. Nós sempre incentivamos o trabalho como uma forma de concretizar o que nós aprendemos, uma forma de ser grato à vida. É muito bom poder exercer a nossa capacidade de gratidão, né? Gratidão é tudo na vida. Mas esse movimento deve ser feito com leveza, sem a sensação de obrigação, como eu comentei. A frase "eu tenho de" não cabe aqui. Então, a rigor, a gente não tem que fazer nada. Nós escolhemos fazer. E essa escolha tem que ser consciente, propositiva, positiva. Tanto que Deus nos dá a liberdade para sermos o que quisermos. Então, essa escolha consciente é muito legal. Então, é muito bom quando você, com o conhecimento do Reiki, consegue oferecer isso para as pessoas dentro de uma proposta de crescimento espiritual para que elas se tornem trabalhadores do Cristo. Muito interessante isso. A maturidade da vida, ela nos faz ver que existem outros caminhos além da superficialidade com que a maioria das pessoas leva a vida, algo além do viver como todo mundo vive. Há algo muito legal em sair do nosso egocentrismo e expandir o nosso conhecimento e boa vontade através do Reiki, dessas terapias, auxiliando as pessoas. Nosso lema dentro do Ramatismo, então, é formar trabalhadores, levamos isso muito a sério, fazemos isso de forma gratuita, sem nenhum questionamento com quem quer fazer isso de forma não gratuita, é uma escolha que nós fizemos, né? E nós pregamos que é importante entender as causas dos desequilíbrios energéticos, né? Isso é fundamental, pois de nada adianta a gente curar o corpo físico e não buscarmos a cura verdadeira da alma. Ao curarmos o corpo físico e mantermos a alma doentia, nós podemos simplesmente estar mudando o local da doença física, pois as causas profundas armazenadas no inconsciente permanecem. Então, a busca pela harmonia faz parte do dia a dia de muitas pessoas que já possuem olhos de ver. Nós podemos definir essa harmonia como a transformação do descompasso em passos seguros, ou mesmo pelo ato de se relacionar de forma mais íntima com esse fluxo de energia celestial, perceber essa energia, captar, aceitar, metabolizar, devolver de forma positiva. É tão bom se sentir leve, conectado com a natureza, com a vida. Essa sensação de paz e tranquilidade, quando alcançada, ela nos mostra a direção das coisas, clareia nossa mente e nos dá asas. Sempre nos perguntamos por que nós não conseguimos manter essa posição de equilíbrio e paz. Então, obviamente que não existe uma resposta simples para isso, mas a forma como escolhemos viver, isso pode ser um fator determinante. Essa é a nossa casa atual, né? Uma casa que forma trabalhadores, que atende ali centenas de pessoas diariamente. Nós temos hoje cursos de doutrina espírita, de mediunidade, de apometria, magnetismo, passe, reiki e o curso de cuidadores da alma. Já iniciamos mais de 2.000 pessoas no reiki. E, obviamente, essas pessoas vêm e vão, nem todas se transformam em trabalhadores, é verdade, mas isso não é problema nosso, nunca foi um problema que nos impedisse de continuar com esse trabalho. A nossa responsabilidade é semear. A colheita, ela não nos pertence, né? Aqui, uma reunião, uma confraternização em 2019, né, antes da pandemia, dos nossos trabalhadores aqui. Tinha metade dos trabalhadores da casa aqui presentes. A casa cresceu bastante. O nosso grupo lá da Casa de Eurípides começou com 14 pessoas e vem crescendo cada ano, né, justamente por conta de oferecermos esses cursos, essa oportunidade para as pessoas se tornarem trabalhadores da casa. O nosso trabalho continua, né? Inclusive aqui o trabalho do livro Mensageiros da Esperança, trabalho mediúnico de desdobramento consciente, e que continua inclusive na pandemia, que feito ao ar livre, todo mundo de máscara. Graças a Deus esse momento de retirar as máscaras também já está chegando.
E é isso, pessoal. Queria dividir isso com vocês. Esses são alguns dos trabalhos que nós temos na nossa casa. Nós temos o grupo Mães de Luz, que é um pré-natal espiritual, recebe gestantes e prepara essas gestantes com a visão espiritual da vida, evangelização infantil, doenças graves, projeto Afetivar, que cuida de depressão, doenças graves do câncer, dependência química, prevenção de suicídio, transtornos mentais, acolhimento no luto. Então a gente tem um amplo ciclo aí de poder acolher em vários momentos essas pessoas que nos procuram em necessidade. Esse é o nosso lema, o lema da nossa casa: toda dor importa. A gente leva isso muito a sério e tenta, obviamente, na medida dos possíveis, com os nossos defeitos, iniquidades, dificuldades pessoais e milenares aí que a gente carrega, fazer o nosso melhor. Mais uma vez agradecer ao mestre Johnny e a Rita pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Muito bem, Sérgio, ainda temos alguns minutinhos aqui. Vou fazer uma pergunta relacionada a isso que você trouxe, né? A instituição em si. Pode ser que tenha algumas pessoas que não conheçam, não sabem quem é, mas traz aqui alguma informação. Por que da escolha do nome Ramatiz e quem é Ramatiz? Ramatiz é um mestre da Indochina e um iniciado, né, que cuidou durante muito tempo, coordenou as atividades da espiritualidade no Oriente e que foi um dos fundadores aí da Fraternidade Branca, né, da Cruz e do Triângulo, que hoje tenta unir esses conhecimentos orientais com os ensinamentos cristãos. Então tem várias passagens aí de entrevistas com Chico Xavier e com opiniões do Emmanuel falando sobre ele, esse grande mestre. Nós escolhemos esse nome justamente por conta da visão universalista que nós temos dentro da nossa casa espírita. Se a casa é espírita, obviamente, ela segue os preceitos de Allan Kardec, né? Não existe outro tipo de espiritismo. Mas nós entendemos que cabe dentro da casa outras técnicas que complementam essa visão espírita. A gente não quer, obviamente, formar um novo espiritismo, nada disso. É simplesmente um complemento. Então, ali a gente coloca reiki, magnetismo, apometria, constelação familiar, terapia de vivências passadas, né? Ela se localiza em Goiânia e, né, os nossos cursos continuam abertos, agora esse ano já todos presenciais. E será um prazer ter um site, Comunidade Espírita, comunidaderamatiz.com.br. Todos são convidados a conhecer aí a nossa casa. Nessa perspectiva de cuidadores ou de cuidados, né, os cuidadores da alma e de cuidados, algo foi realizado, feito à distância no período de distanciamento? Sim, nós não paramos de trabalhar nem uma semana, nós ficamos durante um tempo fortalecendo os grupos de trabalho com reuniões pelo Zoom, né, de estudo, e como a gente, com a apometria a gente usa muito desdobramento consciente, os médiuns se desdobravam até a casa e continuavam o trabalho energético junto com a espiritualidade ali. Com o passar do tempo, nós abrimos as triagens para funcionar de forma virtual. Os trabalhos de reiki, principalmente, continuaram de forma maravilhosa, né? Nós temos hoje na casa 3 grupos de reiki, que atendem aí entre 60 e 80 pessoas semanalmente, e eles continuaram virtualmente. Agora nós voltamos e tudo isso está sendo feito presencialmente. O trabalho mediúnico também continuou, né? A emergência espiritual, porque infelizmente nessa pandemia a gente viu muita gente piorar bastante o aspecto emocional, mental. Os psicólogos e psiquiatras, eles estão abarrotados de trabalho, né? Muita gente vai ter muita dificuldade a voltar ao normal, abrir mão do medo, e mesmo quando tudo estiver normal, abrir mão da máscara, porque todo o excesso ele é muito prejudicial, mas acho que faz parte do nosso desenvolvimento e graças a Deus, né, que a gente está aos poucos voltando aí a essa normalidade. Para finalizar, vou pedir para você deixar aqui uma mensagem final, talvez antes ainda,
o que você entende de espiritualidade, e aí deixa uma mensagem final para quem está acompanhando esse centenário do Reiki. Olha, na minha opinião, como médico e como estudioso, né, de espiritualidade aí há muitos anos, eu não consigo mais separar essas duas coisas. A ciência vem olhando isso de uma forma muito profunda, chegando a conclusões de que as pessoas trazem em si esse anseio pelo conhecimento espiritual, mais do que religiosidade, aqui eu não falo de religiosidade, mas de espiritualidade mesmo, essa conexão com o divino, trazer esses conceitos para o seu dia a dia, elas adoecem menos infarto, menos derrame, menos depressão, menos câncer, a lista é enorme, isso de trabalhos publicados. Então nós não estamos falando aqui mais de um achismo. A ciência da medicina e espiritualidade hoje ela é vasta, são milhares e milhares de trabalhos publicados todos os anos. E isso é bom porque reforça esse nosso entendimento, obviamente respeitando quem discorda disso, mas nós temos que seguir a ciência também. E a espiritualidade hoje está amparada pela ciência, esses trabalhos, essa busca por essas energias positivas, eles têm esse amparo científico. Isso é muito bom, porque nos dá essa guarita científica para a gente continuar nesse caminho, tanto profissional, mas principalmente individual. Acho que esse é um caminho muito para dentro, né, que cada um tem que buscar. Muito bem, agradecemos aqui a participação do Sérgio e vamos subir a nossa vinheta.